Graça e paz, irmãos. Laércio. Hoje vamos falar sobre Moisés, Elias e o arrebatamento. Na última mensagem, a do terceiro dia, o milênio, parte 7, parte final, eu abordei assim vários tópicos, então eu falei rápido. Depois eu fui assistir o vídeo e vi que eu falei muito rápido. Peço perdão aos irmãos aí, mas a gente vai fazer um novo estudo sobre aliás, vamos fazer um estudo sobre a casa de Israel, né? As duas casas de Israel e as duas testemunhas e o milênio. Porque o YouTube, se você fazer vídeo acima de 15 minutos, eles bloqueiam, eles não deixam o vídeo ir. Então, às vezes quando eu me policio aqui nos minutos, aí já estão bem avançados, aí eu começo a falar rápido para poder o vídeo não ser bloqueado, porque senão você tem que fazer tudo de novo. Às vezes você grava o vídeo, põe lá, se passar 1 segundo de 15 minutos, aí demora umas 3 horas para poder o vídeo carregar, aí depois eles avisam que não foi, então você tem que fazer tudo de novo. Aí às vezes eu fico andando rápido para poder fazer isso. Então, irmãos, é isso. O Senhor vai me dando as revelações, a gente vai fazer o estudo, né, das duas casas de Israel. Se eu vou preparar direitinho para mim poder colocar direitinho. Então aqui hoje eu vou falar sobre Moisés, Elias. E se não der para pôr em um vídeo só, eu gravo o segundo vídeo. Ok? Então vamos ler nós vamos ler em Mateus, no capítulo 17, no versículo 1. Fala assim, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma voz luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. Então, irmãos, vejamos aqui que Jesus ele subiu, né, lá ao monte, e ele fala assim, ó, 6 dias depois. Esses 6 dias depois aqui, ele tem um propósito. Ele tem um propósito, por que ele está aqui? Primeiro, a gente vai no capítulo 16 de Mateus, no verso 28, que fala assim, ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu fiquei muitos anos assim olhando esse texto aqui e eu não entendia ele. Aí vocês vejam aqui que ele afirma, ó, em verdade, Jesus falando, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí eu pergunto, os discípulos morreram? Todos eles morreram, inclusive os que estavam aqui em cima. Os 3, né? João, Pedro e Tiago. Eles morreram. Eu falo, mas como é que pode? Jesus falou isso e os discípulos morreram e ele não veio. Aí o que ele está querendo dizer com isso? Pois tudo tem um propósito, tudo tem a revelação. E a gente tem que estar no Espírito para a gente poder entender. A palavra de Deus ela não tem contradição. Então no versículo seguinte, no capítulo 17, nós lemos aqui Mateus 16, 28, que é o último versículo do capítulo 16. E em Mateus 17, no primeiro verso fala, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, a seus irmãos Tiago e João, e levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles.
Então ali foi no Monte da Transfiguração. Então o que que aconteceu ali? O que Jesus falou em Mateus 16, 28, se cumpriu aqui em Mateus 17, do verso 1 para frente, que foi a visão da transfiguração. Então ali Pedro, João e Tiago, ele viu a vinda de Jesus. Jesus mostrou eles, deu visão espiritual para eles na transfiguração. Eles viu lá Jesus com as resplandecentes, e eles viu Moisés e Elias. E aí uma voz que falava com eles ainda, ó, este é meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. Aí a gente entende o seguinte, por que ali Moisés e Elias? Porque Moisés ali ele deu a transfiguração do arrebatamento, porque Jesus não voltou ainda. Então ali Pedro viu a visão da transfiguração, ele mostrando para Pedro, João e Tiago a vinda dele, do arrebatamento. Porque Jesus não veio ainda e todos eles já morreram. Então foi isso que ele falou. E aí a gente vê que Moisés, ele representa os mortos. Moisés ali na transfiguração, no arrebatamento, ele representando os mortos, porque Moisés morreu. O corpo de Moisés, ele morreu. Ele está vivo, porque ele apareceu aqui, ele está vivo lá no céu. Mas o corpo dele, realmente, ele morreu. Então, tudo isso tem um mistério para a gente poder entender. Aí, o que acontece? Moisés representando os mortos, porque lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 para frente, peço perdão aos irmãos que no vídeo anterior do terceiro dia o milênio, da ressurreição e o milênio, na parte final, eu acho que eu estava falando rápido, eu falei em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 8, né, que fala da ressurreição dos mortos. Mas não é 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 16 para frente, que fala da ressurreição dos mortos, que os mortos vão ressuscitar primeiro do que a igreja que vai ser arrebatada viva. Então, ali, Moisés ali está representando os mortos, que eles vão ressuscitar. E aqui ele fala assim, ó, 6 dias depois. Esses 6 dias também tem um propósito. 6 dias por quê? Porque 6 dias porque é contado lá da criação de Deus. Porque Deus ele fez tudo em 6 dias e no 7º dia ele terminou tudo que tinha criado. Nós vamos lá ler para a gente poder nos situar nisso aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo mais tranquilo, se puder, se não der eu faço em 2 vídeos aqui. Ó, no capítulo 2 de Gênesis fala assim, ó, no verso 2, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º. Então Deus trabalhou no dia 7º. E ele trabalhou um pouco, mas ele terminou no dia 7º, ó, a sua obra que fizera. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então você vê que no capítulo 2 aqui, no dia 7 foi que ele terminou. Ele criou o homem, entendeu? No 6º dia, mas ele formou no dia 7º. E aqui no capítulo 2, no verso 7 está lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Viu aí? Então ele trabalhou no dia 7º. Inclusive ele formou o homem do pó da terra no dia 7º. Então a gente olha o paralelo. Então Deus trabalhou no dia 7º, né? E Jesus falou, esse dia 7º, ele é o 7º milênio, é o 7º dia e representa o 7º milênio. Pedro fala lá na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, a gente vê que o 7º dia, ele simboliza o 7º milênio. E o 3º dia lá que Jesus ressuscitou, ele simboliza o 3º milênio. Porque o 3º milênio e o 7º milênio são a mesma coisa. Eles na Bíblia é a mesma coisa, porque é contado o 7º milênio da criação de Deus. Então aqui quando Jesus fala assim, ó, no capítulo 17 de Mateus, 6 dias depois, é porque ele está falando 6.000 anos depois, porque o arrebatamento
vai acontecer 6.000 anos depois. E nós não chegamos nos 6.000 anos ainda. Aí muitos podem perguntar assim, mas nós já estamos em 2018. Mas Adão foi feito adulto e é contado depois do pecado. A mesma coisa lá em Jesus, o segundo Adão, é contado quando ele pegou o ministério dele. Então tudo isso tem um propósito. Mas nós não vamos ficar aqui em data e nessas coisas não. O que a Bíblia diz é que vai ser após o terceiro dia. No terceiro dia. E também aqui, ó, 6 dias depois. Então vai ser 6 dias depois, vai ser após o sexto milênio. Porque 6 dias para Deus é como 6.000 anos. Então vai ser após o sexto milênio. E assim, e tudo culmina, agora 2018, vence os 70 anos que Israel se tornou um país. Mas Moisés falou no Salmos 90, ele falou assim, a geração da nossa vida é de 70 a 80. Então ele colocou a geração ali de 70 a 80. Mas aí quando Jesus veio quando Jesus pegou o seu ministério, ele profetizou em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram sobre o templo, ele falou assim, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, ali, aquele tempo, aquela profecia dele aconteceu 70 anos depois. O general Tito, o general romano, entrou lá e destruiu Jerusalém, e então se cumpriu com 70 anos. Israel, ele voltou a ser um país em 1948. Agora em 2018, em maio agora de 2018, faz 70 anos. Então lá em Salmos 90, Moisés fala assim, a nossa vida é de 70 a 80. Então ele colocou a geração de 70 a 80, prolongando 10 anos. Mas agora, mas ele fala, mas depois dos 70, uns chegará aos 80 por sua robustez, mas depois dos 70, entendeu? É enfado. Então o que acontece? A gente vê que agora, depois de maio de 2018, vai ter uma mudança no planeta Terra. Entendeu? Vai ter uma mudança. E aí, por exemplo, porque dentro dessa geração aí de onde Moisés falou de 70 a 80, existe uma prolongação de 10 anos, mas existe a última semana de Daniel, que a última semana de Daniel, ela começa no dia do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E Moisés ainda falou no Salmo 90, no verso 12, ele fala, Senhor, nos dá coração sábio, Senhor, e ensina a contar os nossos dias. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, eu te peço, você ore a Deus e pede a Deus para te dar entendimento sobre os dias proféticos que nós estamos. Nós estamos vivendo, se for colocar aqui como Deus fala, um dia para o Senhor é como 1000 anos, nós estamos vivendo os últimos segundos. Então, é isso que ele está falando. Então, a gente vai parar aqui, já está em 3 minutos. Aí eu vou gravar a segunda parte desse vídeo, que aqui será Moisés e Elias e o arrebatamento. Amém? Graça e paz a todos.